Obrigada, meu Senhor. Que honra eu tenho poder estar aqui. É uma honra. Como eu te amo, Senhor, eu creio na sua palavra, eu te exalto, te glorifico, porque o Senhor é um Deus muito bom. Não há Deus como o Senhor. E nós o servimos e o amamos de todo o nosso coração. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros, o que falamos, pensamos. Que tem entristecido o teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito. Passa do teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos de cada um. Visita os corações agora, Senhor. Nos ajuda, nós queremos uma mente renovada, um coração trocado. Nós queremos crescer no Senhor, te conhecer de uma maneira que ainda não conhecemos. Tudo que nós fizemos, que tem o poder de entristecer o Senhor, que tenha te entristecido, nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, o ministério, o nosso povo em todo lugar. Visita lares, famílias. Visita, Senhor. Visita os templos, os líderes. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Toca profundamente os corações. Em todo lugar. A unção, o poder. Que sejam tocados e real e palpável. Que hoje seja uma noite de grande progresso para nós. Eu não quero sair do mesmo jeito, eu quero para um nível mais alto, eu quero crescer, eu quero mais. Eu estou aqui e tenho esse desejo, meu coração deseja imensamente progredir no Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É o que diz a tua palavra. Eu quebro laços e armadilhas contra nós. Laços e armadilhas, todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno contra nós, todo levante contra nós. Eu quebro em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, laços e armadilhas contra nós, opressão, cansaço, desânimo, setas demoníacas, seja lá o que for, eu repreendo em nome de Jesus, eu ordeno que toda opressão saia em nome de Jesus, todo peso, angústia, peso no corpo, na alma, saia em nome de Jesus agora. O sangue de Jesus tem poder sobre nós e eu repreendo toda seta maligna, toda força demoníaca, todo laço contra o nosso trabalho, contra a nossa reunião, a nossa quinta 24 horas, o nosso jejum. Eu repreendo em nome de Jesus, o sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Passa do teu sangue 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 sobre esta reunião. Coloca anjos poderosos aqui. Assuma o controle. Fala, toca, transforma, Senhor, eleva a nossa vida. Nós queremos crescer, evoluir, progredir. Eu abro esse jejum agora, esse jejum poderoso, maravilhoso. Senhor, eu abro nesse momento o nosso quinto jejum dos 52 dias. Senhor, estamos indo para a reta final. Está aqui. Temos jejuado, temos orado, temos buscado incansavelmente. E é por isso que as coisas não param. Porque jejum, oração são armas poderosas contra o inferno. Não existe uma casta de demônios que possa suportar
altar, jejum e oração. E nós temos orado, jejuado, buscado, clamado. E eu abro esse jejum agora, Senhor, dos 52 dias, com essa certeza que vai ser uma glória, poder. Nós vamos viver milagres, definições do sobrenatural. Que nada vai ficar da mesma maneira. Nada. Nada, eu creio nisso de todo o meu coração, que nós recebemos do Senhor a unção quando nós buscamos a sua face, e eu tomo posse desta unção, que muda a nossa vida, transforma a nossa vida, cura o nosso destino, nos coloca no caminho do nosso destino, transforma completamente a nossa vida. Eu tomo posse de uma reunião transformadora, de um jejum transformador. Eu tomo posse de respostas, de milagres, de definições, de favor. Eu tomo posse do sobrenatural sobre todos nós. Seja conosco. Não só agora nessa reunião, mas todo o nosso processo, nosso trabalho de oração, a madrugada toda, durante todo o nosso jejum, seja conosco. E se manifesta aqui poderosamente para a glória do teu nome. Assuma o controle dessa reunião, se manifesta aqui falando, tocando, transformando, libertando, derrubando barreiras, tirando vendas, ampliando mentes. Faça uma grande obra nesta reunião. Dá a resposta que cada um precisa. Eu agradeço demais, demais, demais. Entrego tudo nas tuas mãos, Espírito Santo. O trabalho é seu, nós te pertencemos, nós te amamos, a reunião te pertence, eu entrego nas tuas mãos. Opera, assuma o controle, é para a sua glória. Estamos aqui para te glorificar. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Sentem-se, por gentileza. Muito bom. Em Efésios diz assim, ó. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Em Jesus nós temos ousadia e temos acesso, porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais. Então, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Crendo nele, nós temos acesso a coisas poderosas, nós temos ousadia. O Espírito que nós recebemos de Deus é um Espírito corajoso, intrépido, valente, ousado, e a Bíblia deixa isso muito claro. Nós vamos encontrar várias vezes, seja forte. Nós encontramos isso no Velho, no Novo Testamento. Levanta, força, creia. Em nenhum momento nós não encontramos o Senhor, Ele não quer que a gente amoleça, afrouxe, vacile. Nós não vamos encontrar margem para isso. Mas o tempo todo, força.
Você tem a força que você precisa para se levantar aí. Então, nós temos esta graça, porque tudo que Deus nos manda fazer, Ele nos capacita, Ele nos dá unção para isso. Então, quando Ele diz para eu ser forte, é porque eu tenho toda a graça, todo favor, a unção para isso. Se Ele diz para mim, Ele não está falando para mim, Ele não está dizendo, olha, seja forte do nada. Não, seja forte em mim. Você crê em mim e eu te capacito para isso. Se levanta. Força. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E se nós andamos por fé, nós temos total certeza onde essa fé vai nos levar. Se a fé que nós falamos, a fé que eu manifesto, não está me levando a romper, eu preciso parar e ver o que é. Porque não faz sentido. A Bíblia diz assim, a arca permaneceu em Quiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplica. Imagina um problema que você está orando já por 20 anos. 20 anos orando pela mesma coisa. Suplicando e aquilo não vai. E Samuel disse a toda a nação de Israel, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, porque se eu vou me voltar para Deus, tem que ser de todo o coração. Livrem-se, então, dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto. Então, agora falem comigo aqui, ó. Somente ao Senhor. Então, está explicado. Olha só. Eles precisavam se livrar dessas pendências, dessas concessões, de coisas que provavelmente, apesar deles saberem muito bem que Deus não aprovava, a pessoa se acostuma. E uma consciência culpada tira a nossa ousadia. Uma consciência pesada rouba totalmente a nossa ousadia. Quando eu não tenho uma paz com o Espírito Santo, rouba a minha coragem. É onde eu não tenho aquela coragem de arriscar nas coisas. Por quê? Porque lá no fundo, eu sei que tem alguma coisa que eu temo. Não que alguém seja perfeito, mas você sabe quando os seus pecados são por acidente e quando eles são intencionais.
Você sabe quando aquilo aconteceu, não era um negócio que você queria fazer, e quando, na verdade, você tem consciência e você ainda fala, eu sei que está errado. Eu sei, mas eu ainda faço. Eu sei, mas ainda estou fazendo. Eu sei que não é o que Deus quer, mas... Então, mas por que você... Então, eu sei. Você vai falar assim para mim, você me pergunta assim, ô bispo, Israel sabia que estava errado? Sabia. Sabia, mas o problema é que as pessoas, elas vão deixando, vão colocando coisas na vida, vão deixando entrar, e depois, como que assim, elas acabam se acostumando, aquilo começa a fazer parte da vida delas, e aí elas sabem que elas não podem manter aquilo, mas elas vão mantendo, elas sabem que aquilo vai ser um problema, mas elas vão deixando. E se você for para Deuteronômio 28, você vai ver lá que tudo que já eu estava passando aqui, está escrito lá, porque o Senhor avisou, se vocês fizerem isso, vocês vão construir casa, mas o outro vai morar nela, vocês vão estar noivos de uma moça e o outro vai casar com ela, vocês vão ganhar dinheiro e vão perder, vocês vão... tudo que vocês conseguirem vai ser a um preço tão alto, a juros altíssimos. E você vai lendo lá. Você vai vendo a quantidade de coisas que acontecem e estão lá. Coisas que acontecem na vida da gente, quando estamos fora, que a gente encontra lá. Né? Aquilo são travas na vida, coisas que não andam. 20 anos debaixo do jugo de um inimigo, e toda dor, sofrimento, miséria, tinha a ver com esse inimigo. Todo o sofrimento dessa nação, tinha a ver com o jugo desse inimigo. E eles estavam debaixo desse jugo. E não tinham resposta. E não era falta de oração do Samuel também, não. Porque, inclusive, Samuel quer dizer, Deus me ouve. Samuel quer dizer, Deus me ouve. Deus ouvia esse homem. Mas acontece que esse povo precisava voltar para Deus, mas de todo o coração, e precisava se livrar dos deuses estrangeiros, daquelas pendências, daquelas concessões, se livrar de coisas que estavam dividindo a mente. Eles tinham mente dividida, o coração deles, eles queriam dividir com Deus, e aqueles deuses, e Deus já tinha dito, não, eu não divido. Isso não vai funcionar. Eles precisavam se consagrar de verdade, prestar culto somente ao Senhor. Porque um ídolo no coração é tão abominável quanto um ídolo na mão. E tem muita coisa que pode se tornar um ídolo, né? Muita coisa. Às vezes, o tempo, por exemplo. Sabia que o tempo, para algumas pessoas,
o ídolo dela é o tempo dela. Ela não dispõe de tempo para nada nem para ninguém. E se deixar nem para Deus, ela não tem tempo para Deus. Inclusive, ela já apresenta a frase dela, tanto que se ela não coloca no celular, ela já deixa muito claro para todo mundo: ocupada, ocupado, muito ocupado, sempre ocupado, totalmente ocupado, miseravelmente ocupado. E eu concluo, né? Lamentavelmente ocupado. Aí, quando você olha a vida dessa pessoa, poucos frutos ela tem produzido. Ela se coloca como muito ocupada, mas, no fim das contas, ela mais enxuga gelo do que realmente produz alguma coisa. Trabalha muito, mas, por fim, não tem o resultado todo desse trabalho. Porque ela não tem o tempo que ela deveria dispor para Deus, ela não arruma o tempo para as coisas que são tão necessárias que a Bíblia ensina, né? Deus, a família, algo pelo próximo. Pelo próximo, então, o melhor é que nunca esteja ninguém muito próximo. Não quero ninguém muito próximo. Eu não tenho tempo. Tenho tempo para essas coisas. Não tenho tempo para gente. Aliás, nem gosto muito de gente, para falar a verdade. Então, é melhor que fica longe de mim. Agora, se tudo está relacionado ao irmão, e muitas vezes Deus coloca alguém do meu lado exatamente para me testar e trabalhar comigo, se eu fujo das pessoas, eu nunca dou condições para Deus realmente trabalhar o que precisa ser trabalhado na minha vida. Né? O trabalho da pessoa pode virar um Deus, um filho pode virar um Deus, um relacionamento, né? O desejo de atingir algo e nunca atingir também, igual Ana, né? O fato da Ana não ter um filho, aquilo virou um Deus na vida dela, que ela odiava o mundo, e assim, ela vivia amarga e só chorava, ela não cultuava o Senhor, porque, quer dizer, eu não tenho o que eu quero, então, para mim não tem vida, né? E a Bíblia manda: alegrai-vos sempre, encontre a sua alegria no Senhor. Andar com Deus é aprender a se relacionar com Ele, fazendo dele o centro da nossa vida, colocando Ele no centro, fazendo dele a coisa mais importante da nossa vida. É um relacionamento. E se eu não tenho um relacionamento com Deus, eu estou vivendo apenas uma religião que vai me escravizar, não vai me levar até a vida livre, poderosa, abençoada que Deus quer que eu viva. Então, aqui, esse povo não servia a Deus de todo o coração. Esse povo precisava se consagrar a Deus, servir somente ao Senhor. E para isso precisava tirar, e tinha que começar tirando os balins, as imagens de Astarote, né? Tudo que estava ali ocupando um lugar que era de Deus. E Samuel veio e falou: se vocês querem, vocês vão ter que tomar uma decisão. Agora, essa passagem aqui, nós vamos encontrar outras, em que Israel estava nessa condição, e enquanto não fez isso aqui, não saiu do lugar. Simplesmente não saiu. Porque
há mudanças que Deus está exigindo que não importa. A questão já não é mais oração. A questão, porque teve 20 anos aqui, buscava com súplicas. O Samuel, o nome dele é Deus me ouve. E Deus ouvia ele mesmo. Mas nesse caso, não tinha como. Então tinha que haver uma mudança aqui. E aí os israelitas se livraram dos balins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reunirem em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Então, aqui eles ofertaram água, eles jejuaram, eles reconheceram o erro, porque a primeira coisa que Samuel pregou para essa nação foi arrependimento. Escuta, não vai dar, a gente não vai sair daqui, desse ponto. Precisa ter arrependimento. E arrependimento é mudança. Então, assim, se as coisas não mudarem aqui, nós não vamos conseguir nada. E aí, oração, jejum, já deram uma oferta. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam, presta atenção, que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então, olha só como o inimigo é terrível. Quando ficou sabendo que Israel estava congregando em Mispá, que estava buscando a Deus, se livrando dos deuses estrangeiros, que era o que fazia com que eles tivessem poder sobre Israel. Quando eles ficaram sabendo as mudanças, eles imediatamente tomaram a decisão: vamos correr, nós vamos atacar, antes que seja tarde demais. Porque o inimigo sabia, os inimigos de Israel sempre, a gente vê que, é só lembrar lá, do conselho que Balaão deu para o rei de Moabe, para Balaque. Ofertaram em tudo quanto é monte, mudaram de monte, fizeram os sacrifícios, os altares, e não tinha jeito, não podia amaldiçoar Israel. Aí Balaão falou: nós só tem um jeito, nós vamos ter que fazer com que Israel ire a Deus, para Deus se virar contra Israel, porque assim, não vale encantamento contra esse povo. E aí você sabe que lá em Baal-Peor foi quando, então, o rei de Moabe mandou as moabitas ir lá seduzir os israelitas, e eles caíram nessa burrada e começaram a oferecer sacrifícios a Baal-Peor, e a se prostituírem com elas, e aí sim, aí a coisa ficou feia para Israel. Então os inimigos sabiam que Israel só perdia e se tornava fraco e vulnerável quando estava adorando outros deuses. Porque Israel, adorando somente o Deus de Israel, era imparável, imbatível, invicto, invencível. Ninguém podia com aquela nação. A nação só se tornava um alvo fácil quando desobedecia a Deus. E eu sempre lembro você
e eu medito, porque a gente tem que manter sempre a luz bem acesa, que Israel atravessou o Jordão, Israel enfrentou Jericó, e foi show. Aí Israel pega, vai lutar contra a vila de Ai, uns poucos homens que nem treinados eram, e tem inimigos e inimigos, né? E aí sofre uma derrota violenta, perde, acho que 36 deles lá, morreram, em Jericó ninguém morreu. E aí está lá, Josué arrasado, prostrado, e Deus fala, por que você está aí prostrado? Levanta. Israel pecou, ué. E não vai mesmo resistir aos seus inimigos, enquanto não tirar as coisas consagradas. Então, assim, ali Deus deixou muito claro, até para a vila de Ai, e eu gosto disso, viu? Eu penso que isso tinha que acontecer para Israel. Porque como a nação vinha invicta, a pessoa tem que tomar muito cuidado, porque se ela vai, ela pode começar a achar que ela é boa mesmo. Não, nossa, eu que sou o máximo. Meu Deus do céu, gente. E aí, quando perdeu, que até de forma natural, olha só, Israel é tão incrível isso, de forma natural ela podia ter ganhado de Ai. Não precisava nem do sobrenatural, para falar a verdade. E ela perde, e a nação perde. E ainda perde gente morreu. Ali ficou evidente, assim, claríssimo. Se Deus não for conosco, a gente perde por uma mínima coisa. E ali era uma derrota muito grande, porque a partir do momento que, se eles tivessem perdido por um inimigo grandioso, bom, é que o inimigo era muito forte, não sei o quê. Mas isso também não cabia, porque Deus já tinha falado, vocês vão enfrentar inimigos bem maiores que vocês, os enaquins, têm fama de imbatíveis, mas eu vou na frente e vocês vão vencer. E aí, de repente, eles perdem por uma coisa assim que não dava para perder. É aquele negócio que você faz com o pé nas costas. E viver uma derrota daquele tamanho. Então, ali foi um aprendizado. Anda na linha, senão a casa cai. Vocês não esqueçam das bênçãos e maldições do Monte Gerizim. Vocês esqueceram disso? Deuteronômio 28. Tem bênçãos, mas e depois dos 14 primeiros versículos? Tem maldições para quem desobedecer. E aí, perderam, gente morreu, foi uma derrota terrível, uma vergonha. E aí, quando eles botaram a casa em ordem, limparam tudo, organizaram tudo e tal, foram e venceram aquela guerra. Mas sofreram uma derrota lamentável, vergonhosa. E aquilo também o próprio Josué disse, né? Agora eles vão vir contra nós com toda a força, porque o senhor sabe, depois que a gente perdeu para a vila de Ai, acabou a nossa moral. Acabou a credibilidade. Acabou, senhor, agora eles vão arrasar com a gente. E o senhor falou para ele, não, os inimigos realmente não vão, vocês não vão resistir aos inimigos, enquanto vocês não tirarem. Então, aqui, isso aqui, era sabido. Eles sabiam. Eles não estavam debaixo daquele jugo de sofrimento há tanto tempo, por acaso.
Mas isso aqui é aquele tipo de coisa que as pessoas vão deixando entrar, é um pouco hoje, alguma coisinha no coração, outra amanhã, e daqui a pouco aquilo está tomando conta da pessoa e está lá, mantendo ela debaixo, subjugada, debaixo de um fardo, de um problema que não sai, que não se resolve. Você vê, tem que voltar de todo o coração. Vocês precisam servir o Senhor de todo o coração. Se não for de todo o coração, não vai ser de jeito nenhum. É de todo o coração, não é de jeito nenhum. Desse jeito aí não vai funcionar. E aí, então, voltando, os filisteus, quando ficaram sabendo das mudanças, não, vamos atacar depressa. Porque sabia, Israel se tornava imbatível quando estava fazendo a coisa certa. E foi tinindo. O povo, imediatamente, quando ficou sabendo, entrou em pânico, né? Começou se assustou e ficou com medo e correram para Samuel. E aí pediram para Samuel, não para de clamar não por nós, para ver se o Senhor nos salva. Aí vamos lá. Então Samuel, olha isso aqui. Então ele chamou o povo para o arrependimento. Os filisteus ficaram sabendo das mudanças que estavam acontecendo, foram tinindo. O povo corre para Samuel e fala, não para de clamar, porque eles estão vindo aqui. E como eles vinham sofrendo derrotas, ainda, naturalmente, estavam temendo. Porque é aquilo, né? Vai fazendo escolhas, isso tira a sua autoridade. Escolhas erradas. Bom, mas agora estão refazendo. Samuel, naquele momento, fez um negócio, que isso aqui é muito forte. Ele pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele chamou ao Senhor, ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então, olha aqui. Tirou as pendências, levou o povo ao arrependimento, e agora vem uma oferta. Entregar uma oferta. Mas não era qualquer oferta. Era um cordeiro que ainda mamava. E nós vamos ver o fim de um ciclo, Deus encerrando com um ciclo de derrotas, de uma maneira que o inimigo nunca mais se levantou. Nunca mais, nos dias de Samuel, o inimigo nunca mais se levantou. 400 anos antes, o Senhor deu a lei para Moisés. E dentre tantas ocupações, Deus mandou colocar lá na lei que a primeira cria das vacas, das ovelhas, das cabras, durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem a mim. Então, a lei dizia que não podia tirar o cordeiro antes de 7 dias. Tinha que ficar lá. Aí, no 8º dia, podia pegar o cordeiro. Nós vamos ver aqui, o Senhor falando isso 2 vezes, em Levítico também. Quando nascer um bezerro, um cordeiro, um cabrito, ficará 7 dias com sua mãe. Do 8º dia em diante, será aceito como oferta ao Senhor e preparada no fogo. E você sabe que ele era ofertado ao Senhor. E o que sobrasse tinha que ser queimado. Era tudo para Deus. Deus não aceitava mais ou menos. Então, era tudo para Deus. Tudo.
Se sobrasse alguma coisa ali, tinha que ser queimado. Era para Deus. Samuel estava orando? Estava. O povo estava clamando? Li para você. 20 anos. Tinha como ter resposta? Você viu que não tinha. Samuel veio e deixou isso claro. Vocês não vão ter resposta assim. Vocês estão orando, vocês não vão ter, vocês precisam fazer o que tem que ser feito, vocês precisam consagrar, voltar de todo o coração, tirar esses deuses que estão aí na vida de vocês. E aí o povo foi fazendo. E foi jejuar, e foi buscar, o inimigo veio. Mas Samuel decidiu fazer um negócio que ninguém nunca tinha feito. Ele fez uma coisa que nunca tinha sido feita antes. E por quê? Porque ele queria chocar. Ele queria chocar Deus. Ele queria mover. Você vê nitidamente que ele queria chocar. Ele queria impactar. Não era falta de oração. Aqui precisava de ação. O tempo todo nós vemos que era ação. Oração tinha por parte de Samuel, oração tinha por parte do povo. Mas o que o povo precisava fazer? Tirar os deuses. Se voltar de todo o coração, consagrar ao Senhor. Buscar a Deus, somente a Deus, servir a Deus, cultuar somente a Deus. Tinha oração por parte de Samuel? Tinha oração. Tinha. Mas agora precisava do quê? De uma ação diferenciada. De algo assim totalmente diferente. De tudo. Algo que nunca tinha sido feito antes. É isso que me encanta. Nunca. Então, Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Isso aqui não foi qualquer oferta. A Bíblia faz questão de colocar o detalhe. Foi um sacrifício diferenciado. Foi algo totalmente diferente. Um cordeiro que ainda não tinha sido desmamado. Esse detalhe revela a diferença da oferta. A diferença do sacrifício. Aqui mostra, ele fez algo drástico para Deus. Samuel sabia o que a lei dizia? Sabia. Ele conhecia muito bem. Ele tinha sido levado pela mãe dele, ele era pequeno. Então, aqui fala de uma oferta mesmo, e fala de primícias. Primícias, que eu acabei de ler. Primícias. A primeira cria. Aqui, fala de um homem que quis chamar a atenção de Deus. Ele não pegou qualquer cordeiro. Ele pegou um que ainda mamava. Ou seja, ele tirou o cordeiro fora do tempo. Aqui é uma representação do sacrifício de Jesus. Porque quando nós vamos, Jesus foi crucificado aos 33 anos e meio, 6 meses. Tinha 33 anos e 6 meses. Ele, quando nós lemos no Salmo 90, fala que a idade do homem vai ser de 70, no máximo 80. A Bíblia fala, em Isaías 53, no versículo 8, que ele foi cortado.
Ele foi cortado, os seus dias foram cortados. Ele foi pego, ainda jovem, antes da hora. É o cordeiro que ainda mamava. E foi oferecido. Deus ofereceu. Ele viveu pouco tempo. Ele não viveu o tempo que normalmente uma pessoa deveria viver, o mínimo pelo menos. Ele nasceu para morrer. E os seus dias, como está lá em Isaías 53, na Almeida, foram cortados. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado a quem dentre da sua geração considerou, e ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do povo. Ele foi cortado. Seus dias abreviados por nós. Olha o sacrifício. Olha o nível de renúncia. Olha a profundidade. Olha quanta renúncia por nós. E aí nós ouvimos o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Se eu quero seguir Jesus, eu sou orientada a negar a mim mesma, a ofertar a mim mesma. A maior oferta é a minha capacidade de renunciar minhas vontades, meu eu. Renunciar a mim mesma. Fazer aquilo que eu não faria por nada nessa vida. Deus ofertou o seu Filho por nós. E foi por amor. Jesus aceitou o sacrifício. Ele foi cortado do meio dos viventes. E nós falamos disso domingo. Ele é o Senhor. Agora, você tem que olhar e ver o tamanho do sacrifício do Senhor. E às vezes nós achamos que uma pequena coisa é tão grande, é tão difícil para mim, isso eu não posso tolerar. Eu não posso tolerar essa pessoa. Eu não posso tolerar mais essa situação. Eu não posso tolerar isso aqui, eu não posso tolerar aquilo. E quantas coisas Jesus tolerou? Suportou. Passou. Quantas? Ele suportou. Então, Samuel foi lá e pegou antes da hora. Não estava na hora, o cordeiro não estava na hora de ser tirado. Por que ele fez isso? Porque ele queria chocar. Porque ele queria impactar. Porque ele queria algo drástico para Deus. Ele foi e pegou um cordeiro que ainda mamava. Não estava na hora. Ele tirou antes da hora. E quando ele fez isso, e aquilo quando ele tirou o cordeiro da mãe, que estava lá mamando, aquilo deve ter berrado, e aquilo, porque não estava na hora de tirar ele tinha que mamar ainda, a lei dizia que ele tinha que ficar lá pelo menos, tinha que ficar os 7 dias, depois ele podia ser oferecido. Ele tirou antes.
Ninguém nunca tinha feito uma oferta assim antes. Algo tão diferente. Foi um sacrifício totalmente diferente. Que trouxe uma resposta. Que a Bíblia fala, trovejou. Mas o historiador Joséfo fala que teve terremoto, que assustou os filisteus. Aquela oferta não apenas fez trovejar, o Senhor trovejar. Um estrondo, ele respondeu com estrondo, mas teve terremoto. Você vê o que uma oferta, o que um sacrifício pode fazer no mundo espiritual. Quem está entendendo? Quando Samuel, olha aqui, ó. Então Samuel pegou o cordeiro, ainda não desmamado, e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. E ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, o cordeiro, que ainda mamava, inteiro. Os filisteus se aproximaram para combater Israel naquele dia, porém, vamos ler juntos, naquele dia, porém, o Senhor trovejou um fortíssimo, se a Bíblia diz fortíssimo, é fortíssimo, fala fortíssimo, estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Um problema de 20 anos. Um problema que não tinha solução, parecia. Problema crônico já. Toda miséria, sofrimento, aflição, medo, perdas que Israel estava vivendo era por conta dos filisteus. Mas quando Samuel, sem dúvida, a oferta fala, o sacrifício fala. Sem dúvida, ofertas trazem respostas, sacrifícios. Sem dúvida. Foi um estrondo. Deus respondeu com um fortíssimo estrondo. Porque aquilo foi um choque no mundo espiritual. Ninguém nunca tinha feito aquilo. E essa oferta representa o sacrifício do Senhor. Então eu tenho que ir lá e analisar o tamanho do sacrifício do Senhor. E ver muitas vezes que Deus está exigindo de mim uma atitude diferenciada, radical, sacrificial, ousada, corajosa, intrépida, nova, totalmente diferente, sobrenatural. O Senhor está exigindo algo de mim. Que talvez eu já orei, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou fazendo, mas eu ainda tenho deuses estrangeiros comigo ainda, na minha vida. Eu ainda não renunciei, eu ainda não estou buscando de todo o coração. Eu ainda não busquei o Senhor de todo o meu coração, e até hoje eu não fui capaz de fazer algo totalmente diferente de tudo que eu já fiz.
Naquele dia Samuel fez algo diferente, não diferente de tudo que ele já tinha feito apenas, diferente de tudo que todo mundo já tinha feito. Ninguém nunca tinha feito aquilo. Ninguém nunca tinha ofertado a Deus um cordeiro não desmamado. Nunca. Mas foi instantâneo, foi como tirar com a mão. Quando ele ofertou, Deus deu vitória a Israel. Mas não foi uma vitória, foi a vitória. Aquilo foi com efeitos especiais. Foi uma coisa fora do comum. O mover de Deus, a ação de Deus ali. E os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-Car. Bet, casa, Car, cordeiro. Aí ficou muito pior. Eles correram para Bet-Car, para a casa do cordeiro. Quando eles correram para a casa do cordeiro, aí acabou mesmo, matando-os pelo caminho. Porque um cordeiro tinha acabado de ser oferecido. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá, e a pedra sempre representa Cristo. Você vê ele o tempo todo. No Velho Testamento você o vê nas sombras. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Ergueu Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ergueu aquele monumento. É o Senhor. Então quem é que nos ajuda? É o Senhor. Assim os filisteus foram dominados, estavam lá dominando. Fala, os filisteus dominavam, subjugavam Israel. Olha a mudança. Israel era dominado. Olha agora o inimigo é dominado. E a derrota foi tão grande. Os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Como é que pode, se eles entravam e saíam a hora que eles queriam, eles faziam o que eles queriam? Eles estavam escravizando Israel por anos. Mas quando Samuel ofereceu o cordeiro que mamava, que não tinha sido desmamado, porque desmamado era comum fazer. Todo mundo oferecia um cordeiro que já tinha sido desmamado. Ele ofereceu um cordeiro que ainda mamava. Quando ele fez essa oferta, quando ele fez algo totalmente diferente, algo fora do comum, algo novo, Israel teve resposta, a nação teve resposta. A nação foi livre, o inimigo foi dominado, não voltou a invadir o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Agora, peraí. Mas Samuel já não estava lá, julgando, liderando? Estava. Você vê que essa atitude do Samuel foi um divisor de águas para o próprio ministério dele. Não foi só para o povo, para toda a nação, foi para o ministério dele, porque antes ele já estava liderando. E o inimigo estava tendo poder.
E mesmo o nome dele sendo Deus me ouve, não estava andando. Mas essa atitude, esse sacrifício, esse holocausto, essa oferta, essa atitude ousada, nunca mais o inimigo durante a vida dele, depois nós sabemos, quando Saul passou a liderar, a governar, os filisteus voltaram a ter poder por conta da atitude do Saul. Mas durante a liderança de Samuel, os filisteus não tornaram. Está aqui, ó. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Enquanto ele viveu. Aquela oferta de pegar o cordeiro que ainda mamava. Algo tão diferenciado, um sacrifício tão diferente. Algo que impactou, que chocou o céu. É aquele tipo de, é aquela mudança, aquela renúncia. É aquela decisão que dividiu a nação, dividiu a vida, o ministério de Samuel, dividiu, sabe assim, acabou. Algo que mudou o resto, pelo resto da vida. Ele não viveu mais aquele tipo de situação durante a vida dele. Aquela atitude alterou, mudou, marcou por toda a vida dele, até o fim dos seus dias. Até o último dia de vida, ele desfrutou do resultado daquela atitude, de fazer algo que ninguém nunca tinha feito. Algo tão ousado, tão sacrificial. O inimigo nunca mais invadiu, nos dias de Samuel, nunca mais invadiu Israel. E a mão do Senhor. Mas peraí, por que a mão do Senhor não estava antes? Contra. Primeiro, porque a condição espiritual que estava o povo. E certamente Samuel ainda não tinha tido uma atitude tão corajosa, tão ousada, tão fora do comum. Foi a primeira vez, talvez, que ele fez algo que ninguém tinha feito, mas que também transformou o ministério dele. Transformou a vida dele e a vida da nação. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel. Desde Ecrom até Gate, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus. Se você observar o tamanho da mudança, foi uma mudança tão grande, olha o antes e depois. É a nossa vida. Quando eu realmente creio em Jesus e me submeto a Ele, e renuncio por Ele, e me entrego sem nenhuma reserva, é tudo ou nada. Eu paro, eu deixo ser a morna, de estar ali no meio do caminho, mais ou menos. A meninona, a menininha espiritual, e eu realmente amadureço, me posiciono, a minha vida é transformada. Porque a vida antes e depois do sacrifício do cordeiro que ainda mamava foi muito grande. A vida antes e depois de Jesus, a diferença é brutal. Se ela não muda, é porque está aqui, ó.
Eu tenho ainda Baalins, eu tenho Astarote, meu coração não está inteiro. Eu não sirvo de todo o coração. Aí a oração não tem resposta. E o inimigo está lá. Entra ano, sai ano, ele está lá. E conquistando, né? Em vez de eu conquistar, o inimigo conquista. Meu Deus do céu. Foi conquistando. Foi tomando as cidades, foi se apossando de mais território, foi se apossando de mais território, e mais território. Israel e o território de Israel foi diminuindo e do inimigo foi crescendo, e assim, tudo contrário do que a palavra promete. A Bíblia diz que o povo de Deus está sempre por cabeça, está por cima, tem mais do que o suficiente. O povo de Deus tem mais do que o suficiente. Eu não consigo entender quando um crente, que ainda, assim, mega religioso, ele aceita uma mentalidade tão religiosa, de escassez. Porque uma mente escassa, né, ela não se abre para mais, e ela está sempre com medo de perder um pouco mais. Então, é por isso que ela é invejosa, porque ela acha que quando o outro está ganhando, ela está perdendo. Ela não torce pelo outro, né? Ela não se alegra com os que se alegram, porque para ela, se o outro ganhou, ela está perdendo. É a mente escassa, que não conhece a palavra, não é uma mente abundante, entendeu? Aquela mente escassa, né? Ela já pensa, eu vou lá na churrascaria hoje, eles vão se arrepender de eu ter entrado lá. O que passar, eu me lembro de um assim que fez isso, comeu tanto, passou uma semana com dor de barriga e ânsia de vômito. Porque comeu tanto, mas tanto. Tudo. Aí e ainda dizia, eu vou falir esse lugar, eu vou falir. Ó, a mente do pobre, meu filho, a mente do pobre, a mente escassa. A mente escassa. Eu vou perder, eu tenho que falir esse lugar, eu vou comer tudo, eu vou comer. Até o que eu não gosto, eu como. Me traz tudo, eu vou comer. Eu não sei quando eu vou voltar, que eu vou fazer valer cada centavo. Quem está rindo mais é porque está se identificando, não é mesmo? Mas, eu vou. Então, assim, até a gente se libertar dessa mentalidade, é assim mesmo. Você vai lá, meu Deus do céu, se oferecer o osso, o osso eu vou, é tudo. É tudo, eu estou pegando tudo aqui. Não. É uma mente, só que aí a gente acha graça, que é uma coisa assim, não, mas essa essa vai para tudo. Porque essa mesma mente, essa escassez que ela vai perder, que nunca mais, ela já tem essa cabeça. Não, vou aproveitar, porque quando é que eu vou voltar aqui? Ó a mente. Ó a cabeça dela, ó como é que ela age. Tudo que ela vai fazer é assim. Não, eu tenho que aproveitar tudo, porque eu não sei, né? Qual a próxima vez? Não, pelo amor de Deus. Você não precisa me contar, nem se manifestar, fique em paz. Fique em paz. Mas você vai buscar a libertação disso. Porque isso aí você leva para tudo. Não é só para isso. Se você tem esse comportamento numa área, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que isso não fica só nisso. Vai para tudo, e a sua própria cabeça,
é que você não vai ter de novo, que você nunca mais vai comer isso na sua vida, que você tem que pegar agora ou nunca. Aí estão oferecendo não sei o que de graça lá no shopping, tem uma fila de 60 e tantas pessoas, você fica para depois ele te dar um pedacinho desse tamanho aqui, ó, para você pegar aqui, ó, desse tamanhozinho aqui. Mas não, a minha mente é escassa, eu nunca vou poder comprar isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? E muita gente faz isso. Muita gente. Ele já olha com aquela cabeça. Não tem outro jeito de eu ter. Se não for desse jeito. Eu vou perder. E aí ele vai levando isso para tudo quanto é área da vida dele. Só que essa não é a mente de Cristo. Você não encontra isso na palavra de Deus. E crente não pode ter essa mente. De que eu não vou ter mais, eu não vou coisar, eu vou falir a churrascaria, porque eu nunca mais, eu não sei, só daqui 6 meses que eu volto aqui de novo. Eu passo mal, saio desse tamanho. Ai, não me faz mais nada, não quero mais ver mais carne. Não posso mais ver um pedaço de oh, meu Deus, salsicha, nunca. Linguiça, não. Não fala linguiça por 15 dias só. Aquela cabeça, não, você vai se libertar se alguém tem isso aí. Essa é uma mentalidade escassa. Começa lá, ó, lá. Quando a gente era pequenininho, aquilo que a gente ouviu, as coisas que a gente viveu, a escassez, ou a mesma maneira que a gente foi criado, como era colocada as coisas. Né? Eu tenho alguém na minha família que a escassez era tão grande, Jesus amado, tão grande. Você sabe aquela lata de doce de leite, moça desse tamanho aqui, ó, aquela que é para fazer doce, que as pessoas compram para confeitaria? A pessoa quase comeu uma dessa inteira. A mente, qual é? Da escassez. Porque ela nunca viu um negócio daquele na vida dela, e era uma sensação de que ou eu como agora, ou nunca mais como um trem desse na minha vida. E ela foi comendo, com certeza o estômago dela está dizendo, para que você vai me matar, para. Mas a mente dela escassa, está dizendo, não vai ter nunca mais, é agora, vai minha filha, come mais. E o estômago está dizendo, você vai me matar, eu estou morrendo, eu não aguento mais. Mas a mente está dizendo, não, manda, porque você não vai ter outra dessa, minha filha. Quase morreu. Tudo deu errado. Quase morreu. Mas nunca viu aquilo na vida. Era algo novo para ela. E aí ela quase morreu. Ficou com aquele negócio, a barriga, um enjoo, um nojo. Aí não podia mais ver doce de leite na vida por muito tempo. Claro, a gente espera que não, né? Pelo menos por 1 ano, né? Pelo amor de Jesus. Mas era a mente que tem essa mentalidade escassa. Né? Eu vou comer, ou eu vou fazer isso, não, eu vou pegar tudo aqui, eu vou fazer isso e aquilo. Não, você tem que trabalhar. Calma. Você não tem miséria na sua vida. Você tem abundância na sua vida. Não vai te faltar. Vai ter sempre mais, ó a cabeça, mais, tem mais, é abundância na minha vida. Eu tenho esse espírito da abundância na minha vida, nunca vai faltar, eu sempre vou ter mais. Eu vou ter mais, não preciso correr atrás disso. Não preciso, não. Eu vou ter mais. Você muda a sua cabeça. E a gente precisa observar. A cabeça da pessoa, às vezes, aquela maneira de pensar, a mentalidade, está roubando tanta coisa dela.
tanto, até a forma dela falar. Às vezes ela fala em tom de brincadeira, ela mesma não está vendo que ela está amaldiçoando a vida dela. Ela está atraindo mais miséria, escassez para ela. A forma dela falar, como que assim, está tudo escasso, vai faltar, vai faltar. Ah, porque se eu não comer desse jeito, se eu não comer tudo agora, eu não vou ter, vai me faltar. Ai, se eu não pegar isso aqui, vai me faltar. É sempre aquela ideia de que eu vou ficar sem, vou ficar para trás, vai acabar, e não vai sobrar para mim. E se o outro tem, estão tirando de mim. E se eu não pegar tudo agora, eu nunca mais vou poder ver isso aqui. Eu não vou ter outra chance. É a mente. E aí ela pensa daquele jeito e ela vai atraindo, porque exatamente o que eu temia me aconteceu. E ela fala também. Ela já tem essa linguagem, a linguagem da escassez, porque a boca fala do que está cheio o coração. E nós não podemos aceitar isso na nossa vida. De jeito nenhum. O que Deus tem para nós é abundância. Em toda a palavra de Deus, o justo tem para emprestar, tem mais do que o suficiente, está por cabeça, onde coloca a mão, a bênção está lá, tem sempre mais. Na vida do justo é mais, diga, na vida do justo é mais do que o suficiente, sempre mais do que o suficiente. De novo, mais que o suficiente. Fala para você mesmo, fala, eu creio nisso. Sim, eu creio nisso. Mais do que o suficiente. Você tem que crer nisso. Não vai te faltar. Você tem que, quando vir aquela mentalidade que vai faltar. Não, calma, não vai não. Não vai não. Você muda a sua maneira de olhar, de pensar, não vou, não, diabo, você não vai me humilhar mais. E fazer sair correndo atrás das coisas desse jeito, vai faltar, não vou ficar, não! Não é isso que a palavra de Deus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, assim, um crente, que um ímpio tem essa cabeça, eu não vou falar nada. Agora, crente, não. Crente invejoso não combina. Não, ser crente e ser invejoso não combina. Mentalidade de escassez em crente não combina. Ficar aí mendigando pão, não é bíblico. Tem passagens e passagens que provam isso. Isso não é bíblico. Eu não trabalho com essa cabeça. A gente não pode trabalhar com essa cabeça. De jeito nenhum, de que eu vou viver, se eu não pegar tudo agora, eu nunca mais vou viver isso. Não, eu não vou viver isso, eu vou viver melhor ainda. Eu vou viver momentos melhores ainda. Eu vou chamar para mim aquilo que me é de direito. E não atrair algo que está longe de ser o que Deus tem para mim. O justo não mendiga o pão. O justo empresta e não toma emprestado. Fui jovem, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O justo dá. O justo dá com generosidade. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É o que vai voltar para mim, para você. Agora, eu tenho que acreditar nisso, né? Porque seja feito conforme a sua fé. Entendeu? Eu entro lá, voltando para a churrascaria, eu entro lá, tranquilamente, como uma dama, como um cavalheiro, um senhor distinto, uma senhora distinta, e vou me sentar e vou comer
o que eu tenho que comer, porque quando eu desejar voltar, eu voltarei, em nome de Jesus. Entendeu? Não tem problema. Está tudo bem. Eu não vou ficar ali mendigando receber qualquer coisa. Não. Isso é vida de ímpio, de justo não. De justo não. Justo não vive aí não. Pedindo aí pelo amor de Deus. Sua vida é diferente, você tem que se ver diferente. Você tem que se posicionar de forma diferente. Justo não baixa o olhar, não baixa a cabeça, não mendiga pão. Justo não vive para mendigar. Mas você tem que acreditar nisso. Está entendendo? Porque se você não acredita, vai fazer o quê? O justo tem mais. Ele sempre vai ter mais. Nunca vai faltar para o justo. Nunca falta na mesa do justo. Nunca falta. O justo tem sempre mais. Agora, voltando aqui. Quando que o justo fica nessa situação decadente? Exatamente. Quando não se posiciona como deve se posicionar. E olha que coisa lamentável. Perdendo para o inimigo. Perdendo e subjugado, e assim, sendo oprimido, e não tinha avanço naquilo. Tudo errado. Mas quando jogaram os balaíns, as astarotes, e se posicionaram e voltaram, e Samuel se levantou e ofertou algo para Deus que nunca tinha sido ofertado por ninguém, nem por ele. Derrotaram aquele inimigo. Foi um divisor, foi um marco. Foi aquela virada estrondosa, aliás, estrondosa literalmente. Foi aquele milagre que dividiu a vida do próprio Samuel, a vida da nação. Derrotaram o inimigo. Conquistaram, foi restituído todas as cidades que estavam em poder dos filisteus. Foram lá e conquistaram. Pegaram de volta o território e todas as cidades e territórios que estavam ocupados pelo inimigo. Olha o tamanho da vitória. Assim, não ficou nada, gente. Tudo que Israel precisava, tudo que aquele povo precisava, tudo, mais do que tinham imaginado, eles viveram. E aquilo permaneceu durante toda a vida de Samuel. Sabe uma atitude que até o seu último suspiro marcou a sua vida e vai te acompanhar? Uma atitude que traz uma mudança que você vai levar até o último dia da sua vida? Que ninguém pode tirar de você? Foi isso aqui. O tamanho da virada. Olha que vitória estrondosa. Estrondo. E os amorreus, houve paz entre Israel e os amorreus, porque os amorreus aí tremeram de medo, baixaram as orelhinhas também. Quer dizer, Israel ganhou respeito, porque Israel, debaixo do jugo dos filisteus, os filisteus ganhando espaço, tomando, possuindo as cidades, os territórios. Israel só perdendo território. Os inimigos vão deitando e rolando. Agora não. Agora impôs respeito. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, e decidindo as questões de Israel em todos esses lugares, mas sempre retornava a Ramá
Ramá, onde ficava em sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Um homem de Deus que teve uma atitude diferenciada, levantou um altar ao Senhor e mostrou para aquela nação e para todos nós como é que faz. Está muito clara essa palavra. Aqui nós vemos. Essa atitude definiu a vida de todos eles, a vida daquela nação, o ministério de Samuel. E Deus está falando comigo, está falando com você. O que representa o cordeiro que ainda mama? O que representa? O que Deus está exigindo de você? Observe que ele começou pregando arrependimento para um povo que, teoricamente, estava andando com Deus, mas queria andar com Deus e com Baal, os Baalins, Astarote. Quer dizer, eu quero Deus, mas quero o resto também. Estava se dividindo. Esquece. Isso você não vai a lugar nenhum. Você vai enxugar gelo. Eu não quero que você enxugue gelo, não quero que você dê morro em ponta de faca. Eu não quero que você fique aí perdendo seu tempo. Porque está aqui, 20 anos, nada. Só piorou, só perdeu o território. Perdeu mais. Até que, não aguentando mais, Samuel, meus filhos, se livrem desses deuses aí. Se voltem para o Senhor de todo o coração. Vocês precisam mudar. Precisa ter uma mudança de vez. Preste bem atenção. Definitivamente, olha, com Deus é tudo ou nada. Mais ou menos você vai enxugar gelo. Ou você decide por Deus, ou você fica aí, vivendo de conta-gota, porque a misericórdia, vivendo, Deus é misericordioso, mas a conta-gota aqui, a coisinha, você nunca vive aquela mudança, aquele estrondo, você nunca domina. O inimigo, de alguma maneira, está sempre dominando. E nós fomos chamados para dominar. Cada crente tem que dominar. Cada crente tem que dominar. O crente domina, diga, o crente domina. Diga, eu fui chamado para dominar. O crente domina, o crente manda. O crente fala e acontece. O crente, ele está numa posição que não é que ele não sofre batalhas e tal. Ele sofre, mas vai ver se ele perde. Vai ver se ele recua. Vai ver onde é que ele está sempre. Entra ano, sai ano. Ele está melhor, ele está num lugar mais alto. Ele tá, e às vezes eu fico vendo aí, gente trocando as coisas, toda essa força, esse poder. Migalhas, para viver essa vidinha, para dar umas coisinhas lá para a sua carne, para a carne. Sabe, troca coisa tão grande, pode ir. Essas coisinhas miseráveis que o mundo oferece. É igual Israel, olha aqui, quando tomaram a decisão, olha o tamanho da vitória. Não podia ter feito isso antes? Podia, né? Mas a cegueira não deixa as pessoas tomarem uma posição. Perdendo território, sendo dominado, subjugado. Meu Deus, podendo subjugar, você ser subjugado? Você já parou para... Você está debaixo de um fardo, de um jugo do inimigo, sendo que, na verdade, a Bíblia diz que quem domina é você, quem dá as ordens é você, quem lidera é você, e você sendo controlado, dominado, subjugado, envergonhado, humilhado. Por quê? Porque eu não consigo deixar o passado, eu não consigo parar de reclamar. Eu não consigo deixar de ser invejoso também. Não consigo, gente, não consigo parar de fofocar.
Gente, eu não consigo largar esse cigarro. Ai, é que eu não sei, eu gosto do meu namorado, só não consigo dizer não para ele. Ai, eu não consigo olhar o meu celular e não olhar para aquelas gostosas do Instagram. Ai, não consigo. Ai, não sei, sabe? Que pena. Oh, peninha. Está perdendo tanta coisa. Ah, bispo, eu não consigo perdoar. Ah, tudo bem. O que vai fazer, não é? Você não consegue mesmo, né? Não consegue perdoar. Não consegue, só consegue fazer a sua vontade. A vontade própria, diga a vontade própria. Derrubou Lúcifer. A vontade própria. Mas eu só faço o que eu tenho vontade? Na maior parte do tempo, eu faço tudo que eu tenho vontade? Meus sentimentos mandam em mim? Ah, que pena. Realmente não vai poder viver tudo, vai ficar à margem. Lamento. Lamento. Mas se você botar um ponto final nisso, porque você é forte, você é mais forte do que pensa, e dizer a partir de hoje, eu não vou mais dar ouvidos a essas vozes, eu não vou viver mais pelo que eu tenho vontade, por sentimentos, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Ah, meu querido, minha querida, o pau vai torar para o capeta. A coisa vai ficar feia, ele vai ficar endemoniado. Você vai deixar ele endemoniado. Vai mudar. A coisa vai mudar na sua vida. Ele não vai mais ocupar território aí na sua vida. Ele não vai mais. O Senhor Jesus. Não vai. Então, assim, tudo é decisão. Num momento, você pode mudar a sua vida radicalmente. E assim, você começa a plantar uma boa semente, não tem como, você vai colher. Eu estava lendo a respeito, encontraram sementes de 3.000 anos dentro das pirâmides que os faraós levavam, né, os tesouros, as sementes, dentro das suas crenças, e plantaram as benditas sementes, e elas não germinaram e frutificaram? Sementes de 3.000 anos dentro das pirâmides. Por isso que a Bíblia diz que uma vez que você lança uma semente no solo, ela vai germinar. Então você planta, e se você planta, se você está lançando a boa semente no solo da sua vida, não tem como. Ah, nada nem ninguém pode impedir você de viver uma grande colheita. Não tem como, não importa o tempo, não importa, você está plantando, você vai colher. Você vai colher. Então, assim, ó, olha o tamanho do sacrifício do Senhor. Foi o maior de todos. E a Bíblia diz, se eu quiser segui-lo, eu tenho que negar a mim mesma. Pegar a minha cruz e segui-lo. Renúncia própria. Se eu quero viver algo fora do comum e assim, dividir a minha vida, eu tenho que fazer algo que eu ainda não fiz. É uma oferta espiritual, uma oferta. É um sacrifício pessoal. Também é uma oferta mesmo, literalmente. É algo que eu nunca fiz. Cada um sabe o que Deus está falando no coração. A palavra, ela vem e ela ilumina, ela clareia, ela traz discernimento, ela nos faz vir aquilo que nós não estávamos vendo. Samuel, quando deu esse passo, mudou a vida dele, a vida de Israel, viveram libertação, restituição, honra,
promoções, você vê aqui, foi uma mudança que essa atitude mudou, não apenas por um momento, por um ano, 2, até o último dia de vida de Samuel. Israel viveu nesta glória que nós estamos lendo aqui. Isso não é forte? Vamos nos colocar de pé. Pegar o nosso propósito. Liga o seu pensamento no céu. Fale com o Espírito Santo. Fala com Ele. Eu tenho certeza que você tem muito o que falar com Deus. Você sabe o que Deus está falando com você, o que Ele está requerendo, as decisões que são necessárias, a entrega, o posicionamento que Deus está esperando. Nós sabemos. Então eu falei bastante, eu percebo no meu espírito que é muito importante que você reflita e você nesse momento se levante e se posicione diante de Deus como Ele está esperando. Se eu acreditar, milagres vão surgir. Se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, aquele ato ousado as portas vão de Samuel se abrir. trouxe todas as definições que aquela nação precisava. Sim, se eu acreditar, essa foi uma entrega, uma renúncia, um sacrifício que impactou o céu. Se eu acreditar, curado eu serei. Se eu acreditar, observe que está escrito: as portas cordeiro que ainda mamava foi entregue inteiro. E eu acredito, sim. Vamos retirar os deuses em teu nome, Jesus. que ainda nós temos mantido na nossa vida. Em teu nome, Jesus. Vamos nos arrepender. Vamos nos entregar de todo o coração. Vamos servir somente ao Senhor. Vamos renunciar o que é preciso. Vamos sacrificar. Vamos fazer algo que nós nunca fizemos. Uma entrega que ainda não foi feita. Uma atitude que ainda não foi tomada. Um sacrifício que nunca foi praticado. Levante-se. Deus quer uma fé ousada de todos nós. Milagres vão surgir. Se eu acreditar, Ele quer uma fé ousada de todos nós. se eu acreditar, as portas vão se abrir. Se eu acreditar, Nós precisamos ir lá fundo. O sacrifício fala. As ofertas trazem respostas. Nós vemos aqui Deus encerrando com um ciclo de derrotas. Se nós queremos encerrar com um ciclo de derrotas,
O Espírito Santo está nos direcionando. Nunca mais, nos dias de Samuel, aquele inimigo levantou a cabeça. Não é que ele deixou de existir, mas ele nunca mais levantou a cabeça nos dias dele. Porque a Bíblia diz que Deus deu uma vitória que permaneceu durante todos os dias da vida de Samuel. E a mão do Senhor estava contra os filisteus. A mão do Senhor não está sempre contra o inimigo? Pois é, tá, né? Só que quando você não está fazendo nada de muito diferente que o inimigo está fazendo, que o ímpio está fazendo. Israel estava fazendo muito diferente? Não. Mas quando Israel fez diferente, e quando Samuel teve uma atitude completamente diferente. Queridos, isso para mim é tão forte, porque ele não só teve uma atitude diferente, ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito. Não somente ele, ninguém. E aquilo definiu o resto da vida dele. Você está entendendo isso? Fazer uma coisa que vai definir o resto da sua vida. Ele fez uma coisa que definiu o resto da vida dele. Isso para mim meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Ó Senhor, eu estou aqui com o teu povo. Vai falando mais, vai tocando, vai iluminando, vai clareando, vai dando discernimento para a própria vida. A capacidade de entender, de ver. A revelação para a vida dela. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Fala. Fala o que esse coração precisa ouvir. Dê a cada um o entendimento, a clareza, a revelação para a própria vida. Vem, Espírito Santo. E que cada um agora seja tomado por essa força. Possua essa coragem, essa ousadia. E com intrepidez se levante para fazer o que nunca fez. Tomar decisões que nunca foram tomadas antes. Sacrifícios que ainda não foram feitos. Renúncias que ainda não foram feitas. Ofertas que nunca foram ofertadas. Holocaustos que nunca foram oferecidos. Que neste momento corações estejam se derramando diante do Senhor, com decisões radicais, sobrenaturais, ousadas, fora do comum. Decisões, atitudes, Senhor, que o Senhor vem falando, mas muitas vezes a inércia, a passividade, há medos, há muito orgulho ainda. Quanto orgulho, meu Deus, em corações, quanta falta de perdão, quanta falta de renúncia própria. Nós não vamos viver as viradas, a grandeza do Senhor na nossa vida, se nós não fizermos algo que impacta
Senhor. Toca profundamente agora. Mexe com as entranhas de cada pessoa. Toca profundamente, Senhor. Eu peço. Toca de tal maneira que não fique uma sombra de dúvida sequer do que o Senhor quer dela, está esperando dela, está movendo a vida dela a fazer. Chegou a hora, Senhor. O Senhor quer levá-la para um outro nível e depende mais dela do que do Senhor. Chegou a hora dela romper, chegou a hora dela dar um passo que ela ainda não tinha dado, dela botar a casa dela em ordem, dela se arrepender de verdade, jogar esses ídolos, de servir de todo o coração, se voltar para o Senhor, oferecer o cordeiro que ainda mama inteiro. Chegou a hora, Senhor, de pôr a casa em ordem. Chegou a hora, Senhor, de construções fundamentadas. Chegou a hora, meu Pai, de mudanças que ainda não foram feitas, Pai. De se humilhar como nunca se humilhou. De se arrepender como ainda não se arrependeu. De fazer o que nunca foi feito. Ah, Deus, chegou a hora. E o Senhor está dizendo: o portão está aberto. Passa, eu vou te honrar. E esse passo ousado vai mudar o rumo da sua vida. Vai ser uma virada da sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Como o sacrifício do Senhor naquela cruz dividiu. Quando nós aprendemos com o Senhor e fazemos o que nós temos que fazer e não o que é fácil ou só o que a gente quer. Quando nós pegamos e aprendemos com a oração do Senhor: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando simplesmente decidimos nos curvar e dizer: a tua vontade é lei, vou viver para te agradar, eu me rendo. Eu me rendo. O Senhor quer relacionamento, o Senhor quer um povo rendido, o Senhor quer um povo rendido, um povo curvado aos seus pés, um povo que faz o que é preciso e não o que tem vontade, que faz o que é preciso, que joga por terra todas as suas desculpas e argumentos para não fazer o que é preciso. Se o Senhor quer que eu faça, pode ser esquisito para mim, pode ser chato para mim, pode ser difícil para mim, pode ser estranho para mim, pode parecer não fazer sentido para mim, mas se eu entendo que é isso que quero, eu vou fazer. Eu posso até achar que isso é uma bobagem, mas ainda que eu não entenda, eu vou confiar, porque se o Senhor mandou fazer, não é bobagem. Eu posso achar que é bobagem, mas se é a sua vontade, então não é bobagem. Vai contribuir para a minha vitória. O que eu não entendo agora, eu vou entender amanhã. E o que pode ser amargo para mim hoje, vai ser muito doce amanhã a recompensa. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio, porque é o que diz a sua palavra. A disciplina no início não é motivo de alegria, mas no final, quando nós tomamos uma decisão de humildade, de perdão, de renúncia, quando nós sacrificamos, quando nós damos um passo doloroso, quando nós fazemos algo que nunca nem pensamos em fazer antes, a nossa vida é transformada, literalmente, Senhor.
foi um estrondo ali. E o Senhor vive falando de bênçãos estrondosas na nossa vida. Isso mudou o rumo da nação. E o Senhor está falando algo aqui para nós. Não há dúvida que o Senhor hoje está dizendo: você quer mudar o rumo da sua vida? Faça o que você nunca fez. Em cada área que você sabe que precisa agir, faça o que você nunca fez. Renuncia. Oferta o que você nunca ofertou. Se doa no que você nunca se doou. Ai, Espírito Santo, que o Senhor esteja tocando agora, de uma forma tão impactante, que ela não tenha nenhuma dúvida que o Senhor está dizendo, está falando com ela, está dizendo: é agora. É agora. O momento é agora. Não, Senhor, espera, é mais tarde. Não, é agora. O momento é agora. Eu sou com você. O momento é agora. Agora. Oh, aleluia. Vamos abrir o seu coração. Rasga ele para o Senhor. Se derrama na presença dele. Se comprometa com ele como você nunca se comprometeu. Vamos ter um portal aberto para nós. Você pode mudar o resto da sua vida. Você pode mudar o resto da sua vida. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E Você pode mudar. Creio que Marcar a sua vida para sempre. Para mim. E eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. E eu creio que teu sangue é o que basta pra mim. É agora! Creio que O Espírito Santo te chama és o mesmo para mudanças radicais agora. hoje, para sempre. Atitudes sacrificiais agora. Teu sangue é o que basta Se humilha, se curva, pra mim. ouça Deus. E Ele está agindo. Eu creio que Dê condições a Ele. tu és o mesmo Dá um passo de fé que Ele está exigindo de você. para sempre. E você vai ver o que Ele vai fazer em seu favor. Tome uma atitude poderosa. Teu sangue é Tome uma decisão poderosa que vai mudar o resto da sua vida. Fala, Espírito Santo. Toca, revela, convence. Faça uma grande obra aqui hoje. Eu já agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui. Porque eu sei que as pessoas que receberam já se posicionaram. Porque as coisas acontecem duas vezes na nossa vida, uma dentro e outra fora. Eu sei. Eu sei que as que se posicionaram, que creram, eu sei disso. Estão passando por esse portal. E eu tomo posse, que como foi com Israel, de todas essas mudanças sobrenaturais, essas restaurações e restituições, essas mudanças fora do comum, essas vitórias estrondosas. Esse inimigo
derrotado que não vai mais conseguir levantar a cabeça. Essa vitória. Uma vitória que vai durar. Que vai mudar o rumo da vida dela. Que ela vai levar para sempre. Porque tem coisas que o Senhor faz na nossa vida. Que entra ano, sai ano, a gente pode ver. Aquilo foi para sempre. Aleluia. O Senhor mudou a história da nossa vida. E eu sei que o Senhor está mudando histórias aqui hoje. Eu consagro cada propósito. E eu tomo posse de todas as respostas. E eu sei que as colheitas serão fartas. Eu sei que muita coisa vai chegar através da revelação dessa reunião, da fé e os passos de fé. Muito obrigada. Eu te amo de todo o meu coração e eu te agradeço demais. Obrigada, amém. Amém, amém.